Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Tenho o prazer de receber hoje o próprio Dr. Wilson Davis, o secretário de Cultura e Turismo de Lajeado, Eduardo Gomes Miller, mais conhecido por Duda Gomes, e um músico, bacharel em música, Lucas Brolesi, que tem feito um trabalho muito bacana. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores: Clínica Dr. Wilson Davis, Joalheria Lentes, Colégio Madre Bárbara, Costaneira, Casa Nostra, as Bebidas Fruc, as Lojas Tevan e a Uniflex de Lu, onde você encontra o melhor em Cortinas. Sejam bem-vindos ao programa, que bacana tê-los. Vocês que são nossos telespectadores já sabem que o programa Opinião tem grupos fixos. E um desses grupos era um grupo capitaneado pelo Dr. Davis e que agora está de volta. Bom tê-lo aqui, né? Até porque o senhor é um anfitrião. Muitas pessoas passam por aqui neste programa que hoje cada dia mais é conhecido por ser um ambiente, um espaço de discussão de ideias. E é uma honra recebê-lo, um homem que eu admiro muito. Duda, seja bem-vindo também. Eduardo, gente, pela força do hábito, vamos acabar às vezes chamando de Duda, mas o Eduardo Gomes... Perfeito. Tranquilo. Tranquilo. Também é muito bom te receber. Estou feliz com o teu trabalho, com aquilo que vocês já estão na tua secretaria elaborando, pensando e trabalhando essa questão cultural tão necessária na nossa região. Da mesma forma, Lucas Brolesi, bom te receber. Colega, este foi colega meu, enquanto eu dava aulas de filosofia, ele dava aula de música. Dava certo os encontros, as conversas e os cafés. Um homem competente no que faz, muito talentoso e estudado, gente. Além de uma capacidade prática, muito conhecimento teórico. Sejam bem-vindos e vamos lá. Lucas, eu quero começar contigo, primeiramente querendo ouvir de ti o que tu andas fazendo. Olha, eu ando atuando como professor e regente, além do meu lado artístico, né? Então eu sou compositor também, arranjador, e no primeiro festival do Univates, em novembro, eu venci o festival na categoria individual com uma composição minha chamada Pampianos, uma milonga. Então meu trabalho tem uma veia regional também, assim, mas as minhas influências são diversas, né? Brasileira e música internacional, gosto muito da influência afro-americana na música, né? Música cubana, música norte-americana, jazz e soul e blues também, mas aprecio muito a música regionalista, então estou tendendo a compor esse lado agora, a partir de agora. E como é que anda o trabalho de maestro no coral? Qual é o coral? Eu tenho um grupo vocal infanto-juvenil em Teutônia, estou estudando uma contratação para um outro município e eu tenho um projeto chamado Coro de Queixas, que foi desenvolvido em 2010 e fez parte da Bienal do Mercosul, né? A nossa performance foi gravada e fez parte da Bienal do Mercosul. É uma coisa meio estranha quando a gente fala Coro de Queixas, né? As pessoas ficam curiosas com isso, assim. Mas é uma ideia de uma dupla de artistas finlandeses que desenvolveu em 40 países da Europa e Ásia esse projeto. E o nosso projeto foi o primeiro da América Latina, o Coro de Queixas de Teutônia. E a partir desse ano estamos buscando novas parcerias com outros estados e com outros municípios a fim de desenvolver o projeto e fotografar a cultura local em determinados espaços, assim. Então, o objetivo é esse, né? A gente faz uma compilação de queixas e uma obra coral, um arranjo coral, e ensaiamos com um grupo de pessoas que podem ser cantores de coros ou não. Então é bem democrático para descrever as queixas de todos e a partir disso a gente faz um vídeo que é o resultado da obra. É uma performance gravada. Que bacana. Eduardo Gomes, como é que está aí para o nosso telespectador conhecê-lo e tal? Como é que está esse projeto novo da Prefeitura na questão da cultura? David, Dr. Wilson, né? Nosso parceiro, que músico também, né, Lucas? A gente está muito feliz na secretaria porque o trabalho está muito bom. A gente, desde o começo, né, como o nosso mote é geração de emprego e renda de toda a cadeia produtiva cultural com vistas à sustentabilidade, né, a gente focou 100% nisso, né? E a gente, posso te dizer que a gente em menos de um mês já quintuplicou o nosso orçamento. A gente está com planejamento de carreira de muitos artistas, né, em especial em 5 áreas, né? Música, artes cênicas, artes visuais, literatura e audiovisual, né? Que são as áreas que a gente está priorizando, né? Então, assim, a secretaria
Estamos com projetos bem legais assim até para 2014, 2015 já. A gente, em conformidade com o Sistema Nacional de Cultura, né, e portanto por 10 anos, né, fez um planejamento a médio e longo prazo, né, que eu acho que é o que, diferentemente de um trabalho, né, vai deixar com que o artista tenha uma carreira, né, um planejamento. Para tanto, né, um planejamento é necessário. Então, empreendedorismo musical, cênico, tudo é o que a gente tem focado, né, e está bem feliz com isso. Tu estás, dentro desse teu projeto, obviamente, querendo elaborar uma certa profissionalização, talvez não uma absoluta profissionalização daquele que trabalha com cultura e evitando aquela simples apresentação, aquele simples momento na vida de um artista. Exatamente, a ideia é tirar o artista da condição de pedinte para profissional do setor, né? Reconhecimento além do aplauso, né? Cada atividade cultural gerar emprego e renda. Nesse sentido, né, os planejamentos, os planos de carreira de cada um são extremamente necessários, né, para que a gente atinja esse objetivo, né? A gente focou a gestão também, né, lançou o nosso instrumento de gestão e ele é focado em 3 eixos, né? Formação para a cultura, né? Como se vive disso? Como se trabalha? Como é que é viver de arte, né? O segundo eixo é uma grade de programação cíclica, né? A gente não vai fazer eventos, como o próprio nome diz, eventual, né? A gente quer colocar Lajeado na grade do Estado, né? Da cultura e do turismo. E o terceiro eixo nosso, que a gente considera muito importante, que é monitoramento e avaliação. Quem vive disso, quanto ganha, trabalha para pagar a arte, ou a arte é um hobby, né? E assim por diante. E o nosso desafio maior aqui, o nosso desejo, né, enquanto secretaria, é chegar ao final da gestão com o maior número de carteiras de trabalho, né, de profissionais que vivam somente do que estão fazendo. Que bacana. Dr. Wilson Davis, antes do senhor falar, eu preciso lembrar o nosso telespectador que esse espaço, gente, é um espaço cultural. Dr. Wilson Davis é um lugar de excelência na cidade, no Vale do Taquari. E Wilson Davis pode não se sentir bem ao eu afirmar certas coisas aqui, mas quero deixar claro, e me responsabilizo por isso, tamanha competência dele, envolvimento e investimento na questão da cultura e uma competência naquilo que faz e também um olhar que consegue dimensionar a vida a partir desses elementos culturais tão essenciais. Muitas vezes, muitos eventos que ocorreram aqui, além de oferecer um espaço maravilhoso, se você não conhece, deve vir nos eventos que tem. Wilson Davis investiu, acabou colocando dinheiro do seu próprio bolso para que muitas coisas pudessem acontecer. O próprio programa Opinião, nós temos muitas empresas que nos patrocinam hoje, ficamos muito felizes, mas o programa Opinião começou, e por isso ele leva o nome Clínica Dr. Wilson Davis. Ele começou a se estruturar com a ajuda do Wilson Davis, com a responsabilidade dele, um homem de visão, um homem muito à frente do seu tempo, e eu falo isso com toda a liberdade e posso dizer isto porque, além de poder dizer que eu lhe admiro, eu reconheço e entendo muito bem quando alguém faz por merecer e tem um trabalho árduo no projeto cultural. Então, em primeiro lugar, parabéns. Eu fico feliz de nós termos o programa Opinião nesta sede, neste lugar. Muitas pessoas vêm aqui, ficam tão felizes de estarem aqui e saberem que isso tudo tem a ver com o senhor. Como está vendo a cultura depois de tudo isso que eu disse? Bom, o David, como sempre, ele, com toda a sabedoria dele, com toda a cultura que ele tem, às vezes ele ultrapassa os limites e cria até um constrangimento na gente, né? Isso tudo que tu falou, isso aí já me deixa assim. Mas eu não me importo. E até eu faço uma ressalva aos telespectadores, porque quando anuncia um programa como esse, de entrevistas, e o assunto é cultura, a primeira impressão que o telespectador pode ter é de que estarão sentados aqui pessoas muito diferenciadas culturalmente. Até estão, pelos parceiros que eu tenho aqui, por ti, por todo. Mas a cultura, pessoal, a cultura, ela é inerente de qualquer pessoa. Eu sempre costumo dizer para os meus colegas que vêm aqui fazer os cursos, assim, por mais insignificante que uma pessoa seja,
ela sempre tem algo a nos ensinar. Por mais insignificante que uma pessoa seja, ela tem a sua cultura peculiar, que deriva das próprias condições. E certamente essa pessoa tem alguma coisa para ensinar, algum ponto de vista para colocar, algum assunto para debater. Então, David, é muito oportuna essa tua vinda aqui hoje, nesse espaço. E, sobretudo, a participação do Duda, que ele me traz uma nova oportunidade aqui em Lajeado. Porque eu sei, Duda, as dificuldades que tem esse grupo que organiza os eventos aqui no Espaço Cultural. Eu sei a dificuldade, eu sei como vivem essas pessoas, especialmente os músicos, numa parte da cultura e da arte. Então eu acho assim, oportuníssima a tua abordagem e me dá um alento de continuar, sobretudo depois dessas referências que o David fez. O Lucas já é nosso conhecido aqui do espaço, várias vezes ele esteve aqui, sempre com sucesso, né? E eu tenho algumas sugestões para ti nessa área da cultura. Certo. Que bacana, e nós poderemos agora, gente, discutir de maneira muito própria a questão da cultura. Quero lembrar a todo telespectador que a cultura, acima de tudo, é um termo muito antigo que foi cunhado já desde os primórdios das sociedades gregas, e a palavra cultura tinha a ver com quase com um apelo a um envolvimento, a uma interseção com a terra. A cultura, é por isso que se diz a cultura do milho, a cultura da soja, tal. Era um envolvimento e uma capacidade e habilidades que se tinha a partir de alguma realidade de conhecimento. Com o tempo, a cultura foi tendo novas conotações e foi se entendendo que quando se falava de cultura, se falava da propriedade dos povos. Essa propriedade era uma propriedade de reminiscência afetiva, de lembrança afetiva daquilo que eu tinha visto meu pai, o meu irmão, minha mãe, minha irmã, meus amigos fazerem, aqueles que me eram próprios e eram amados, e também uma sentença liberada por uma cultura colocada por um Estado, ou seja, aquilo que as pessoas que governavam, aquilo que as pessoas dirigiam, consideravam como belo, consideravam como arte, consideravam como inteligente. Com tudo isso, a cultura foi se construindo a partir da história e a filosofia começa a entender a cultura como alguma coisa que é muito rica e alguma coisa que marca uma transformação do ser. É por isso que, para a filosofia, a cultura tem a ver com a elevação da alma, com a elevação do espírito e com princípios muito éticos de transformação e conhecimento dos povos. Diferente do entretenimento, que muitas vezes nós temos como cultura, que nada mais é que um apelo ao consumismo. Dito isso, nós sabemos que todos os povos têm cultura, todas as pessoas têm cultura, mas nos interessa falar propriamente daquela cultura que enriquece, que eleva. Vivemos dias bem complicados. Começo contigo, Lucas. Como está vendo a música no Brasil, esta música que está nas grandes mídias? Eu acredito que muitos desses músicos, dessas pessoas que estão na mídia, elas não se caracterizam simplesmente pelo talento ou pela beleza das suas obras. Eu acho que tem muito a ver a questão do consumismo. Então, pessoas que se destacam na mídia, hoje em dia, pagam muito por esse espaço. Então, elas alcançam essa fama toda através de um investimento financeiro. Então, eu acredito que as pessoas acabam se alienando, os jovens, quem ouve rádio, principalmente na nossa região, né? Tem algumas rádios que tem diferença, assim, mas a maioria das rádios toca simplesmente o que está na mídia e muitas vezes sobrevive também um pouco disso, né? Elas recebem verba para tocar isso. O chamado jabá, né? É o jabá. E o que me preocupa como professor de música e como artista é que crianças e adolescentes estão sendo criadas ouvindo esse tipo de música. Graças a Deus eu tive outras oportunidades, mas tem crianças que não têm outra oportunidade. Os pais ouvem rádio o dia todo e elas acabam acostumando o ouvido delas, aquilo é o belo para elas, né? Elas não têm dimensão de uma outra leitura musical, né? De uma segunda leitura, digamos assim, poética. A leitura é feita simplesmente daquele texto fácil de entrar, fácil de ser repetido e que no final das contas não tem conteúdo nenhum, né? Pobre. Muito bacana. Eduardo Gomes, como é que você está vendo esta música jogada como que bela? Eu gostei da palavra que tu usaste, né? Bela. E que acaba por enfadar o olhar e o ouvido. David, eu sigo aqui no raciocínio do Lucas, né? Muito bem
na Esplanada, mas eu continuo assim, se o meu foco é o meu olhar, digamos assim, sobre o que está acontecendo hoje, eu vou me isentar do gosto, que é uma coisa, né, complicadíssima de falar, é muito complexa. Então eu vou falar pelo lado da economia da cultura.